Olá, tudo bem com você? Eu sou Dilene e aqui nesse canal eu estou fazendo um estudo da carta de Paulo aos Filipenses e nós estamos no primeiro capítulo. Hoje nós falaremos sobre os versículos 27, vou falar com você, do versículo 27 ao versículo 30. E vamos lá para a nossa leitura? Vamos lá. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Amém? E aqui termina a nossa leitura do capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. No vídeo anterior, eu falei com você sobre o versículo do 19 ao 26. E o ponto central desses versículos é que Paulo fala aos Filipenses, aqui no versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, esse versículo é um dos mais, assim, todos os versículos que Paulo fala tem muito a nos ensinar, né? E esse é muito impactante também, né? Porque Paulo tinha o evangelho tão enraizado, tão dentro dele, tão assim, a vida dele era tão cheia do evangelho, que ele chega a ponto de dizer aqui que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, né, ele pregava o evangelho assim com tanta vontade, com tanta garra, com tanto fervor, acreditava tanto no que ele fazia, né, que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador era uma obra tão poderosa que ele falava que o viver era Cristo. E ao mesmo tempo, ele dizia que o morrer era lucro, porque ele chegou à conclusão que estar com Cristo era melhor para ele, né? Se ele fosse pensar nele mesmo, apenas nele, Paulo pensando somente nele, ele chegou a essa conclusão de que viver era Cristo, mas que morrer era lucro, porque estar com Cristo era muito melhor. Então ele pensava assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é um lucro, o morrer é um ganho, porque estar com Cristo é muito melhor. Só que ele chegou à conclusão nesses versículos que estar aqui vivo entre os irmãos, continuando a pregar para os irmãos, né, na fé, os cristãos, era melhor, se fazia mais necessário. Então ele via assim que, embora a sua partida fosse algo que seria para ele um ganho, seria um tremendo lucro, ele ainda via que a sua estadia, que a permanência entre os irmãos, que a sua permanência aqui na terra era mais necessária por conta dos irmãos na fé, ou seja, por conta dos outros cristãos. E agora, hoje, no versículo 27, diz assim, né? O versículo 27, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência,
fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. O que Paulo está dizendo aqui? Né? Ele diz para os irmãos, para os cristãos de Filipos, e diz para nós, né? Diz para mim e diz para você, que não importa o que aconteça, nós devemos exercer a nossa cidadania de uma forma digna, né? A nossa cidadania é qual? A nossa cidadania celestial, né? Porque a nossa pátria é maior, a nossa pátria verdadeira e a que mais faz sentido, faz mais significado, é a pátria celestial, né? Que é onde nós vamos viver a vida eterna. Então, Paulo diz assim, para nós vivermos de maneira digna, né? Ou seja, como verdadeiros cidadãos que pertencem à pátria celestial. E ele ainda fala aqui, né? Quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então, ele fala que ele quer saber que todos continuam atuando de forma digna, né, de acordo com o Evangelho, pensando na pátria celestial, e que ele quer ouvir, né, mesmo ou só de ouvir enquanto ele está na prisão, ou de quando ele puder ir lá até os irmãos pessoalmente. Ele quer ver que eles continuem firmes, né? Que eles continuam firmes na crença, pregando o evangelho, praticando, né? Tudo aquilo que a palavra do Senhor diz. E aí no 28 diz assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Então, o que ele diz aqui para mim e para você, né, Paulo? Ele fala assim, e estava falando para os irmãos, né, de Filipos na época, né, os cristãos de Filipos na época, que não era para os cristãos, e isso serve para nós hoje, para eles não se deixar se intimidar pelos adversários, porque naquela época existiam adversários aos cristãos, e adversários por motivos diferentes, por motivações diferentes, assim como há hoje, né, na nossa realidade. E ele fala que os cristãos deviam ser perseverantes em continuar pregando o evangelho, apesar dessas adversidades, né, que os adversários impunham a eles, né, que eles deveriam continuar firmes. E Paulo fala que queria ver isso, né, essa atitude deles, que eles continuassem firmes, apesar dos adversários, apesar daquilo de ruim que eles pudessem causar aos cristãos. E a gente aqui, quando fala adversários, a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa ressalva, porque os cristãos em geral têm que tomar muito cuidado mesmo. Por quê? Nós devemos nos vigiar, né? Eu devo me vigiar, você aí que está me escutando deve vigiar, porque muitas das vezes nós sofremos perseguições, nós sofremos adversidades na vida por conta de coisas erradas que nós fizemos, às vezes até decorrentes de pecados, ou seja, de coisas que a palavra diz que nós não devemos fazer. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre essas perseguições, porque as perseguições, às vezes, são advindas de coisas que nós causamos, de coisas que nós mesmos fazemos e aquilo volta-se contra nós.
Por exemplo, se você entra numa contenda, numa confusão, numa briga, se você fofoca de alguém, se você faz alguma coisa que a palavra do Senhor diz para não fazer e arruma confusão e acaba sendo perseguido por conta de um erro. As perseguições aqui que Paulo está falando não são essas, que às vezes a gente nós causamos a nós mesmos por conta de não praticar o evangelho, né, de não praticar a palavra, e às vezes nós trazemos para nós essas consequências, muitas das vezes muito ruins. A perseguição que Paulo fala aqui é a perseguição por pregar a Cristo, por pregar o evangelho, por pregar o amor de Cristo. Então, essas perseguições aqui que o Paulo sofre e os cristãos estão sofrendo também, Filipos, tem a ver com a perseguição por amor a Cristo, por pregar o evangelho. E aqui no 29 diz assim: pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. Então, Paulo está falando que a gente tem o privilégio de não somente crer em Cristo, que a gente é um privilégio, é uma graça, mas também temos o privilégio, muitas das vezes, de sermos perseguidos por conta do evangelho, por conta do amor a Cristo. Então, Paulo vê a perseguição, ele vê a perseguição por pregar o evangelho, por ser um cidadão da pátria celestial, por falar do amor de Cristo, ele vê essa perseguição como um privilégio, né? E isso é algo assim grandioso, porque eu fico pensando, né, que Paulo, nos versículos anteriores, né, como eu falei no vídeo anterior, ele fala que ele tinha receio de ser envergonhado, ou seja, de chegar o momento dele ser posto à prova a tal ponto assim, negue a sua fé ou morra. Então ele tinha aquela esperança de que ele não seria envergonhado. Se chegasse a esse momento de até morrer, né, ser decapitado ou ser jogado às feras por amor a Cristo, ele chegaria até esse final, né? Ele queria chegar até esse final, ele não queria ser envergonhado, né? Então, fico pensando assim, os heróis da fé, né? Os apóstolos, eles tiveram esse privilégio, né? De pregar o evangelho e acabaram até morrendo, né? Por conta de acreditar nisso tudo. E eu fico pensando, né? Que mesmo que alguém tenha dúvida que Jesus passou por aqui, né? Alguém tenha essa dúvida, não é. Eu penso que não é para se ter, porque se você vê a morte dos apóstolos, né? De muitos que pregaram o evangelho, que andaram com Cristo, a morte da maioria deles foi muito ruim, foi muito sofrida, né? A não ser João, né, que acho que morre, a não ser João, né, que morre na prisão, velhinho, os demais morreram, assim, com mortes ruins, né, mortes horríveis. Então, eles, acaso morreriam por uma mentira? Eles, por acaso, morreriam por algo que eles não acreditassem, assim, de forma piamente, de forma fervorosa, a ponto de até dar a sua vida em prol de uma causa? Então, eles realmente, de fato, andaram com Jesus, conheceram Jesus de perto, que nem Paulo também conhece Jesus ainda numa ocasião forte, quando ele está indo para Damasco. Então, eles tiveram experiências muito fortes com Jesus, muito fortes.
e todos eles deram a sua vida em prol dessa causa. E no versículo 30 diz assim: já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora houve que ainda enfrento. Então ele fala, ó, iniciando no 29, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então os cristãos de Filipos também estavam enfrentando adversidades por conta dos inimigos, os adversários do evangelho, aqueles que se levantaram contra o evangelho, né? E Paulo está aqui, mesmo preso, né, com a sua liberdade tirada, ele continua encorajando os irmãos, né? Da prisão, ele escreve cartas e encoraja a todos, né? Isso é lindo, né? As cartas que Paulo escreve são lindas e muito motivadoras. E aqui nós terminamos o capítulo 1, né, da carta de Filipenses. Eu estou aprendendo muito, como eu estou falando, né? Falei no vídeo anterior, estou aprendendo muito com esses estudos e quero falar algo aos irmãos, quero falar algo a você, né, que está me assistindo, que está me escutando agora. Eu li a Bíblia cerca de 14 vezes, né, todos os anos, a partir de um tempo atrás, eu tenho feito essa leitura, né, ano após ano. E eu vi como essa leitura que eu estou fazendo agora para estudar esse capítulo com os irmãos tá falando ao meu coração, né? Como tá falando ao meu coração, debruçar esse maior tempo sobre o texto, sobre os versículos, procurar pregações a respeito, ver as pregações que eu falei no vídeo anterior. Comprei um livro que fala sobre essa carta de Paulo aos Filipenses. Então eu encorajo a vocês, né? Estude a Bíblia, né? Leia, tenha o hábito de ler, isso deve ser uma constante na nossa vida, uma constante na nossa vida como cristãos. Mas você aí tem o hábito de ler a Bíblia, tem o hábito de ler e procura estudar também quando possível. Amém? Então eu vou ficando por aqui hoje e até o próximo vídeo, até o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Tchau, tchau, até mais, tchau, até o próximo vídeo, que o Senhor Deus os continue abençoando muitíssimo. Tchau, tchau.